galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo Arasati. E Arasati. Arasati é fogo, né? Caramba, mas da hora. 500 episódios aqui, não, cara. 500 Arasati episódios. Se conhece há tantos anos, e desde 2008 se conhecer, mas vai ficar isso no vídeo, viu? Não precisa voltar, não. E hoje recebendo, antes de apresentar nosso convidado, eu queria mandar só 2 recadinhos já, você me permite? Óbvio, cara. O primeiro, hoje o nosso papo aqui vai ter muito de RH e faz uma semana da gravação que nasceu a filha da minha prima, que é de RH. O nome dela, cara. Guilherme, mesmo o nome do nosso convidado. Sério? Mandar um beijo pra Ju lá. Que honra. Muita Beijo, saúde Ju. pro meninão e conte conosco pro que precisar. Segundo recadinho, mandar um abraço pro Flávio Benjoíno. Flávio Benjoíno. Pô, Esse cara tem sido um grande marqueteiro nosso. Cara. Tem divulgado muito o nosso canal, compartilhado, pedindo pra galera se inscrever no escritório. Flavião, um grande abraço. Ele tem um canal no YouTube também chamado Alimente Sua Riqueza. Quem quiser, busca lá. É uma coisa mais espiritual, bem bacana. Já me inscrevi. Boa. E já recebo já as notificações lá que eu botei no sininho também. É boa. Grande abraço, Flavião. E agora sim, sem mais delongas, recebendo aqui com muita honra, assim, Guilherme Ramos, Talent Partner da Axis Excel para a América do Norte. É isso, Gui? Exato. Muito obrigado, cara. A honra é minha. Valeu. Muito obrigado. E antes da gente começar esse bate-papo incrível, vamos aos nossos patrocinadores. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesso pelo site opentechgr.com.br. Muito obrigado, OpenTech. Valeu! Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. É isso aí. Obrigado, André. E só para não deixar passar, hoje a gente está trazendo aqui, até pelo tema RH, trazendo aqui um livro de Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça. Um livro da editora Roncarate, que traz aí temas relacionados aos planos de saúde aí. Falando nisso, a gente inclusive gravou um vídeo já relacionado a seguro saúde. Quem quiser, dá uma olhadinha lá. Foi um bate-papo bem bacana com o Alex Rocha, né, Japão? Manja muito, foi muito legal lá. A gente abordou diversos temas do nosso cotidiano e gente que tem bastante dúvida. Dá pra tirar muita dúvida por lá. Foi bem esclarecedora. A gente gostou bastante. Boa. E, cara, lembrando, a gente sempre esquece. Não deixem de se inscrever no nosso canal. Dê aquele like, aquela curtida nas nossas redes sociais. Instagram, compartilha YouTube. Bastante aí os links. Compartilhe com seus amigos, tá bem legal. Vamos fomentar esse mercado de seguro ainda, que ele é muito nichado, poucas pessoas conhecem. Vamos se unir, vamos juntar forças aqui para divulgar cada vez mais o nosso trabalho e essas pessoas muito interessantes com que a gente sempre chama para conversar. Boa, confere lá também nosso canal de cortes, Insurecortes. Insurecortes, boa. E o Spotify? Já tá rolando. Pô, galera, Spotify, Deezer E várias outras plataformas aí. Os principais são Spotify e Deezer, mas tem várias aí de que você tem no seu celular, às vezes você acha lá. A gente botou num esqueminha que vai pra muitas. Às vezes vocês não querem ver a nossa cara aqui, bota no áudio ali, ó, no carro ali, vai escutando e pega o trânsito lá, passa mais rápido. Boa. Gui, muito obrigado, cara. Você lembra que eu já tinha te falado lá no início, quando a gente começou, que eu queria te chamar, chegou a hora e você atendeu de bate-pronto. Muito obrigado mesmo por prestigiar. Começa falando um pouquinho de você, Gui. Quem é você, como você entrou nesse mercado de seguros e etc. Claro. É uma história longa, mas eu vou encurtar ela, né? Pra gente poder bater papo sobre outras coisas também, sobre outros temas. Mas tudo começou em 99, na verdade. Assim, a minha história com seguros começou em 99, na Itaú Seguros.
Foi onde eu comecei. E não era em RH. Na verdade, foi o meu primeiro emprego na minha vida, né? Assim, que eu tive. Foi como office boy na Itaú Seguros, em 99. E assim, acho que foi a experiência mais enriquecedora da minha vida. Eu não poderia ter começado melhor no mercado de trabalho do que na Itaú Seguros. Sou grato até hoje. Lembro de todo mundo que trabalhou comigo. E eu tive um crescimento relativamente rápido para minha idade na época. Assim, então eu peguei um gosto muito rápido pelo mercado. E eu terminei na área de salvados. Então, eu entrei como office boy, eu fui para a área de salvados. Lembro, assim, de todo mundo até hoje com muito carinho. Assim, uma área muito dinâmica, o trabalho era muito dinâmico. E eu gostava muito de participar de todas as etapas do processo, né, lá. E o pessoal era super acolhedor, né? Mega escola. Então, aí tá os seguros para mim, é gratidão eterna. É onde eu aprendi, assim, realmente a trabalhar. E também, mais do que isso, acho que é o comportamento no meio corporativo, né? Como você se comportar no meio corporativo. Mas dali, eu tive uma guinada drástica na vida, onde eu decidi sair da Itaú Seguros para ir para os Estados Unidos. Né? Então, larguei tudo. Faz tempo que você saiu da Itaú Seguros, Gui? Eu saí da Itaú Seguros em 2002, se eu não me engano. Entrou pouco depois. Então, você sabe que esse é o curioso dessa história. Eu vim a reencontrar muita gente depois, mais tarde, né? No mercado, que era ou que passou pela Itaú Seguros, ou que tem alguém na Itaú Seguros. Então, assim, a Itaú Seguros foi, de fato, escola para muita gente. Né? Até hoje, muita gente que você encontra no mercado, seja de grandes riscos ou massificados, teve alguma passagem ou algum contato com o universo da Itaú Seguros. Né? O Gabs que me zoa muito disso, Gui. Todo evento que a gente vai, eu conheço alguém e tal, cumprimento ele. Aposto que era de Itaú. Pior que é. Pior que é verdade. Pior que é. Mas é verdade. Assim, até ali mesmo na Excel, o Martella mesmo, né? Assim, logo que eu entrei, quando eu conheci o Martella, que aí ele ficou sabendo que eu trabalhei na Itaú Seguros, ele conhecia todo mundo que eu conhecia. A gente tinha contato com as mesmas pessoas. Eu até não duvido que em algum momento eu devo ter tido contato com o Martella. Em algum momento, sem né, depois de ter me dado conta disso, enfim. Mas aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei bastante tempo, fiquei alguns anos lá. Inclusive, minha família está lá até hoje. Né? Meus pais estão lá, meus pais também foram. Meu irmão do meio mora lá, já é cidadão americano, já faz bastante tempo. E ali também foi uma experiência profissional muito enriquecedora, assim. Eu trabalhei com tudo que você pode sonhar, que você pode imaginar, eu fiz ali. É até mais fácil eu falar o que eu não fiz do que o que eu fiz ali. Né? E depois de alguns anos eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil em 2006, se eu não me engano. Agosto de 2006 eu voltei. E ali naquele ponto, desde quando eu voltei, acho que a melhor opção que eu tinha no mercado de trabalho era como professor. Né? Eu pensei, talvez a minha volta... Porque ficou um gap para mim, né? Assim, não tinha como eu voltar para o meio corporativo depois desse gap de alguns anos, né? Entre 2002, né? Itaú Seguros, e 2006, eu achei que não seria tão fácil voltar assim para o mercado. Então, eu comecei a dar aula. Daí, dando aula, comecei primeiro no meio executivo a dar aula, né? Voltei a ter um pouco de contato com esse meio executivo. Aí, passei a dar aula em escolas, fui professor na cultura inglesa por uns 4, 5 anos, mais ou menos. E aí foi a segunda grande guinada da minha vida. Porque até então eu ainda não tinha, na verdade, feito faculdade. Porque eu saí da Itaú Seguros decidido ao invés de entrar numa faculdade, eu vou perseguir uma experiência de vida. Eu vou perseguir algum outro tipo de descoberta. Eu não me sentia preparado. Para mim, eu acho que a decisão de você entrar numa faculdade, ela tem que estar muito atrelado ao seu autoconhecimento. Na verdade, ela se torna, acho que, mais eficiente quando está atrelado ao seu autoconhecimento. Quanto melhor você se conhece, mais fácil é você entender o que e onde você pode contribuir. Então, para mim, escolher uma faculdade não era o momento certo da minha vida, no momento que eu mal sabia exatamente quem eu era, como profissional ou como pessoa. Então, assim, eu passei por esse processo de descoberta. E aí, na cultura inglesa, eu saí da cultura inglesa e ali eu decidi fazer administração, porque é onde eu senti que era o momento certo para mim realmente começar a estudar. Mas eu fiz uma carreira muito, muito, muito forte como professor.
né? Assim, tive grandes conquistas como professor, estudei, fiz um curso em Londres, estudei em Londres, voltei para São Paulo. E ali foi quando eu me tornei estagiário da Excel. Ou seja, eu voltei para o mercado segurador. Eu fui chamado, passei num processo seletivo pelo CIEE e fui entrevistado pela Raquel, ali na Renato Paes de Barros. E assim, foi acho que o momento mais decisivo ali da minha vida. Foi um divisor de águas, assim. Acho que foi uma das melhores coisas profissionalmente que já aconteceu na minha vida. Até não só profissionalmente, acho que pessoalmente. Né? Porque a Excel também, para mim... E é engraçado como as pontas se tocam, porque o que a Itaú Seguros foi para mim num começo de vida, a Excel foi para mim no momento crucial da minha vida, onde eu estava já ali me consolidando sonhando em me tornar pai, né? Me consolidando também como parceiro, como marido da minha esposa. E a Excel entrou nesse momento da minha vida, né? Mas foi interessante porque eu fui estagiário, na época eu tinha 30 anos de idade. Então eu era o estagiário mais velho da... Caramba! É aquele filme lá. Exato. E sabe o que é engraçado? Muita gente... O Robert De Niro. Pô, o cara tinha... Não, tô brincando. 60 anos. O Rafa me envelheceu uns 50 anos agora. Mas ali, pra mim... E tanto que muita gente não sabia que eu era estagiário. Tinha muita gente ali dentro que não sabia desse detalhe. E quando eu ficava, mas você é estagiário? Cara, eu não sabia que você era estagiário. Mas ali foi onde tudo começou. Foi a minha volta para o mercado segurador, né? Acho que eu tenho um mix de ceticismo com também acreditar em muita coisa, mas eu acho que deve ter um toque de destino nisso tudo, porque o mercado segurador, né? Assim, eu fiz esse looping, né? Todo para voltar para o mercado segurador. E desde então... segui aí crescendo, né? Dentro da Excel. Eu tive... O momento, acho que eu tive de profissional em RH com a Raquel foi único, porque ali a gente basicamente estruturou um RH numa empresa que a princípio era pequena. Quando eu entrei eram pouquíssimos funcionários. Se eu não me engano era menos de 40 pessoas que a gente tinha quando eu entrei. Eu entrei 3 meses depois que ela entrou também, então casou de que tudo que ela foi desenvolvendo, aprendendo, eu fui acompanhando lado a lado. Isso. E isso, assim, é uma oportunidade única, né? Porque uma coisa é você entrar no mercado segurador Não que isso seja ruim, pelo contrário, tem os seus benefícios, mas você entrar no mercado segurador num RH consolidado, onde cada caixinha já está bem formada ali... eu sei de empresas do mercado segurador que tem um RH ali com 33 pessoas na equipe. É muito diferente de 2 pessoas tendo que basicamente desenhar um RH, né, ali do chão para o teto. Né? Então foi o que eu e a Raquel a gente fez juntos, sob a liderança dela, que por sinal, assim, tenho muito orgulho de dizer que acho que eu tive algumas chefes marcantes na minha vida. E ela foi uma. Assim, ali foi uma escola. Ela foi professora, mentora, parceira, enfim. Top. Né? E aí foi isso. Aí é onde eu cheguei agora. Hoje, atualmente, eu faço gestão de talentos. Trabalho como Talent Partner, suportando Estados Unidos, Canadá e Bermuda. Né? Não atendo o Brasil mais hoje. Até por conta da própria estrutura, né, da empresa. Uhum. E não atendo mais Latam também. Eu atendi a Latam também. Sempre atendi Latam, Brasil. E vez ou outra dava algum suporte, alguma coisa para fora. Mas agora os meus clientes, Estados Unidos, Canadá e Bermuda. Mas você mora lá fora? Ou você tá aqui com... Não, eu moro aqui. E para ser sincero, eu não tenho nenhuma pretensão ainda de morar... De voltar para a América do Norte. Não tenho. Seria legal um dia. Eu acho que na circunstância certa... seria legal, mas eu acho que hoje o meu momento de vida, ele tem mais ressonância aqui do que ele teria fora, eu acho. Sim. E como eu tive essa vivência também fora do Brasil, que também eu acho que foi no momento certo. Uhum. Eu acho que foi num momento onde eu era muito jovem, eu tinha disposição, energia, assim, baixo risco também. Eu podia assumir mais riscos. Né? Hoje não, né? Hoje numa estrutura familiar onde eu tenho um filho pequeno, né? Minha esposa tem a nossa casa, né? Assim, já exige, acho que, né, um preparo, uma preocupação maior, uma logística muito mais complexa. Com certeza. Estaria aberto a voltar um dia a morar fora, mas acho que não é algo que eu tenho em vista, assim, não. Mas como é que é, o Gui? Você hoje estando aqui,
fazendo essa gestão dos talentos, digamos assim, lá? Como é que funciona na prática, assim? Até porque também pandemia meio que afastou a gente do escritório nesse sentido, né? Por onde começar, Rafa? Olha, são muitos os desafios, assim, de você fazer uma gestão à distância, né? Gestão de talentos, tá? Não gestão no sentido formal, gestão de talentos, tá? O que seria gestão de talentos? Só para explicar para a galera que nos assiste. Legal. Boa, parênteses antes de... Não, boa pergunta. Até porque quando a gente fala de gestão, automaticamente se pensa na estrutura formal, né? De que eu sou gestor, né? Mas não, na verdade, gestão de talentos a gente cuida. Na verdade, é a área estrategicamente responsável por atuar em tudo que é voltado para o desenvolvimento do colaborador, desde do treinamento, desde a parte do desenvolvimento profissional, mas também da questão da performance do colaborador, né? Desde do treinamento, da manutenção, do acompanhamento. E uma área que fornece soluções estratégicas para a empresa, né? No que tange a gestão dos talentos da empresa. E é uma área que tem, na verdade, uma cobertura muito grande dentro do ciclo de vida do colaborador. Né? Porque você tem ali os subsistemas de RH, você tem ali talent acquisition, né? Assim, a parte de recrutamento, você tem ali remuneração e benefícios, etc. Mas a gestão de talentos, ela toca em muitos desses outros subsistemas. Porque em tudo que exige esse cuidado com o talento, a retenção ao talento, a preocupação com o desenvolvimento do talento, um planejamento sucessório, né? A performance do colaborador, né? Como melhor atender as equipes, assim, isso é aí que entra a gestão de talentos. É uma área muito estratégica em RH. Todas têm a sua importância estratégica, mas a área de gestão de talentos, ela tem isso. Então, hoje, por exemplo, tem projetos que eu lidero, que eu cuido, né, que tem ali um braço em Learning and Development também, em treinamento e desenvolvimento. Tem ações, por exemplo, que eu lidero que tocam até mesmo na área de benefícios, apesar de eu não ser da área de benefícios. Também. Então, é uma área muito, muito estratégica. Legal. Eu trabalhei numa empresa uma vez, o Gui, que eles tinham uma política lá de avaliação, até para ver se eu entendi também um pouco do escopo, que era a avaliação X e Y que eles falavam. Então, você entregou? Aí ia aqui, vamos supor. E, você entregou e como é que foi a entrega? No sentido, assim, do relacionamento humano. Então, o Rafael, por exemplo, é um cara que entrega tudo, mas para ele entregar, ele cria um clima ruim, merda, digamos assim. Então ele tá aqui embaixo, ele destaque X e não sei o que lá, mas ruim no Y. Então o RH vinha e preparava, você tem que melhorar aqui, preparava, não o RH, talvez o gestor, não sei como que era assim essa divisão de tarefas, mas tinha que estar lá assim, beleza, a gente quer o Rafael porque ele entrega, mas não adianta ele só entregar, ele tem que melhorar essa forma. Então criava um programa de treinamento específico para isso, ou não. Ou o Rafael, ele é o cara que todo mundo gosta, mas não entrega nada. Sabe assim? Aí, beleza. Aí tinha a ação para isso aqui também. Agora, se você é os dois, aí tinha que ter ação para reter você. Tipo assim, aí a ação era diferente. Não é mais para te treinar, mas... o Rafael pode estar sendo visto pelo mercado. Então, o que a gente faz para manter o Rafael? Ou não, se você é ruim nos dois... Aí, meu amigão... Isso que você está descrevendo entra totalmente no escopo de gestão de talentos. Porque você tem a atuação da BP, ali de RH, da Business Partner, que é, na verdade, o profissional de RH que está mais perto do business, né, como o próprio nome diz, né, e que é aquela pessoa que ela traz a necessidade para nós também naquilo que tange, pelo menos dentro do escopo de talent management, de gestão de talentos. Então, é como você falou. Então, por exemplo, você tem uma pessoa... Aí você está falando sobre o equilíbrio, né, entre o que e o como. Né? O que você entrega e o como você entrega, o comportamento. Então, essa necessidade, a gente recebe essa necessidade e, em resposta, né, a gente oferece alguma solução, a gente oferece alguma possibilidade. Né? Não que a BP também não possa oferecer soluções, porque a BP, na verdade, acaba tendo, às vezes, uma atuação que vai muito além. Né? Mas
esse é o papel da gestão de talentos. A gente cuida muito disso, né? É entender também o cenário atual da empresa e entregar soluções para a empresa dentro do cenário, dentro das metas da empresa, a nível, né, corporativo. Se o foco da empresa, por exemplo, hoje, né, é planejamento sucessório, né, talvez não haja dentro da empresa um planejamento sucessório, é preciso desenvolver então a equipe de gestão de talentos ela vai trabalhar ali em conjunto com os stakeholders certos para desenvolver uma solução para isso. Como que a gente consegue solucionar, oferecer isso para a empresa? Então, é basicamente isso. Você descreveu bem, Rafa. E pegando esse gancho que o Rafa perguntou, como que é a medição, por exemplo, desse sistema, né? Porque você precisa ter um feedback de uma... Meu entendimento, né? De uma outra parte não tão envolvida assim no processo, né? Como que você pega o feedback de que ele, por exemplo, é um cara que manda bem pra caramba, mas não se relaciona bem? Como o RH consegue pegar isso? Aí, acho que vai muito da proximidade do RH com a área, com o gestor, com a equipe, com os principais stakeholders ali, né? Então, acho que vai muito do relacionamento do RH, né? Então, assim, e isso é uma coisa que... Acho que um comum engano que as pessoas têm com o RH é acreditar que o RH, ele seja mais enviesado para o gestor sempre, né? Que a gente toma a palavra do gestor como palavra de ordem. Isso não é verdade, até porque o papel do RH também é muito desafiar o gestor. E o gestor, na verdade, ele é tão avaliado quanto quem a gente está avaliando. Então, se o Rafa... É mais uma peça ali, né? Exatamente. Ele é parte, né? Ele é parte da engrenagem, né? Do que faz aquele motor funcionar. Então, se o Rafa, enquanto gestor, ele traz para mim, né, um problema, uma necessidade de melhor desenvolver um profissional, o Rafa também entra em questão para nós. Assim, os olhos também se voltam para a gestão dele, para a gente entender em que ponto que talvez ele, enquanto gestor, não está fornecendo para aquele colaborador o que é necessário para ele atuar da forma certa. Ou em que ponto talvez o Rafa, enquanto gestor, esteja sendo leniente demais a determinados comportamentos, né? Então, não existe esse enviesamento. Ele é um pouco mito. Não que não aconteça, deve acontecer. Assim, eu não consigo falar por todo o RH. Sim. Né? Deve ter, mas um RH verdadeiramente eficiente, que atende ao cliente e não aos interesses do gestor apenas, e atende a toda a empresa como um todo, ele tem essa preocupação. Então, como que a gente chega nessa métrica? Como a gente busca o máximo possível de coleta de dados, de informação, né? Porque o RH ele também tem que ser isso. Ele tem que ser, que é o que a gente chama de data-driven, né? Você tem que ser movido por dados, por fatos. Então, a gente busca, né? Como é que está a avaliação? Como que foi a avaliação dele no ano anterior? Né? Para a gente ver como que está a avaliação dele esse ano. O que aconteceu nesse interim entre um ano e outro? Talvez quem poderia falar mais sobre a performance dele enquanto cliente interno ou até mesmo cliente externo. Então, existe todo um processo investigativo que faz com que a gente chegue, né, nesse aferimento correto. Às vezes tem aquelas pesquisas, né, que eu enquanto avaliado, sou obrigado a enviar para alguns clientes internos e lá vai estar o que o cara... Também. Aí eu combino lá, o martelo e a parabéns de mim. É isso que eu ia falar. Eu acho que tem isso. Aliás, um abraço pro Martelo, que a gente falou dele aqui. Verdade. Um abração pra ele. Verdade. Eu acho que, assim, por exemplo, isso tem muito, né? Então tem que ter esse cuidado de... Mas eu acho que aí vai do gestor também saber quem que o cara tá escolhendo. Você tá escolhendo amigos, por exemplo, né? E tem... Tem essa, e também tem um outro ponto que às vezes, assim, posso até viajando, mas você sempre tem aquele que o preferido do gestor ou não, tem uma proximidade maior. Sim. E como que evita esse tipo de coisa pra deixar de uma maneira muito mais imparcial, entendeu? É profissionalismo, porque no final, às vezes, dá uma certa... Hoje você é gestor, você pode ter funcionários ali que pode pensar isso, que você prefere um ao outro. Sim, exato. Eu acho que isso vai muito justamente da capacidade do RH em desafiar o gestor. É por isso que o RH ele não pode servir ao gestor. Quando eu falo servir ao gestor, é nesse sentido quase que de forma incondicional.
né, você servir. Porque a verdade é que você, como um todo, você está servindo aos interesses da empresa como um todo. E o gestor, como o Rafa bem colocou, é só uma parte desse todo. Uma parte importante, mas ele é uma parte desse todo. Todas as partes são. Né? Mas vai do quanto o RH é capaz de desafiar. Esse ponto que você tocou, ele é muito importante. Essa questão do viés, ela hoje é um tema muito forte em RH. Em todos os sentidos. Até mesmo principalmente quando o assunto é avaliação de performance mesmo. Né? E isso é uma coisa que o RH tem que estar preparado a notar quando isso acontece e a saber do jeito certo desafiar isso quando acontece. Como que você... Porque impedir que aconteça nem sempre funciona, nem sempre dá. Até porque o RH também, que é um outro mito de RH. O RH não necessariamente... Aliás, não necessariamente, mas o RH não tem a última palavra, né? Assim, o gestor ainda, pelo menos a nível hierárquico, né? Em termos de poder ali, decisório, ele é o tomador de decisões. Né? O RH, a gente, na verdade, guia, educa o gestor para uma melhor tomada de decisão. Mas ele é um tomador de decisão, é ele que toma a decisão. Então, assim... O RH, ele tem que estar muito preparado para isso. Então, assim, pode acontecer? Pode acontecer. Mas essa questão de trabalhar com vieses inconscientes... Porque também tem isso. Às vezes, o próprio gestor, ele não percebe quando ele está sendo enviesado. Sim. Né? Às vezes, a gente também tem essa impressão de que talvez o gestor, ele tem essa noção clara de que, poxa, esse é meu amigo, então eu vou beneficiá-lo da melhor forma possível. Nem sempre é o caso. Às vezes é inconsciente. Às vezes você faz isso natural. Né? Até mesmo, por exemplo, se alguém solicitar um feedback para você, assim, algum outro cliente interno ou parceiro seu, é muito capaz que essa pessoa ela não vai pensar assim, nos seus pontos de desenvolvimento na hora de te dar esse feedback. Então também vai ser enviesado. Também vai. Então ela vai ali buscar tecer ali o melhor sobre você, né? Ela vai destacar o melhor sobre você. Que daí é um outro ponto onde o RH entra também, de buscar feedback daqueles clientes mais difíceis que você tem dentro da empresa. Aqueles que vão talvez falar aquilo que o seu parceiro mais próximo não vai falar. Então, assim, é um grande desafio. Lidar com o viés não é fácil. Tá? Não é fácil, porque a gente está entrando no inconsciente humano. A gente está entrando em coisas, assim, que por si só já são... em sua própria natureza, já são complexas o suficiente. No meio corporativo, que aí já é um outro monstro ainda mais complexo, né? Fica mais difícil, mas... E você tem que lidar com muita gente totalmente diferente, de gerações diferentes. Pensões diferentes. Então, imagina você equilibrar tudo isso, né, Gui? Porque, enfim, não é só tacar-lhe pedra e também não é só amansar, né? Você tem que ter-lhe os dois. Agora, Gui, você vê, assim, na sua experiência, que a galera dentro de casa, assim... Ele, não dentro de casa, na sua casa, mas dentro da casa do RH, digamos assim. A galera busca o RH, pô, tô passando por isso aqui, tô tendo essa situação aqui com o meu gestor. Ou geralmente elas ficam mais com medo? Da minha experiência particular, sim. Eu acho que isso foi uma das coisas das quais eu acho que eu mais me orgulho no trabalho que a gente construiu. Você conviveu, né, também com isso, Rafa, né? Mas talvez você seja enviesado também para dizer isso, né? Porque nós nos conhecemos, né? Não à toa você tá aqui. Então, não à toa que eu estou aqui. Mas, no nosso caso, de fato, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo com todo mundo. E as pessoas sempre confiaram muito. Mas essa confiança, ela nasce a partir do momento que o colaborador, ele nota que o RH, ele exerce ali um papel que desafia o gestor. E que não é leniente ao gestor só porque é gestor. Só porque é o nosso cliente. Tá? Então, acho que vem disso. Eu acho que onde o colaborador se afasta do RH é quando o colaborador ele nota que o RH serve ao gestor. Exclusivamente ao gestor e não a pessoas. E não aos colaboradores como um todo. Então, é aí que se distancia. Hoje, eu acho até que por conta da própria pandemia, né, pelo menos eu sinto que as pessoas passaram a recorrer mais ao RH. Né? Até porque o RH teve um papel assim, fundamental nesse cenário caótico. Teve, né? Assim, a gente precisaria de mais 1 hora de bate-papo para poder transcorrer
né? Sobre tudo aquilo que a pandemia causou e onde o RH teve que atuar e ainda atua, né? Mas eu acho que sim, as pessoas se aproximaram mais. Mas essa proximidade, ela realmente acontece apenas quando o colaborador ele percebe que ele pode contar com o RH. Que o RH não vai exercer aquele papel de fazer um filtro crítico que beneficie o gestor apenas, né? Então, se você consegue transparecer isso para quem você atende, certamente essa pessoa ela vai confiar em você para te trazer os temas mais sensíveis, mais delicados. Nos meus quase 8 anos de volta no mercado segurador, eu sinceramente, assim, eu já peguei os temas mais complexos, mais sensíveis que você pode imaginar. E muito grato por isso, porque significa que a gente conseguiu demonstrar, né? Gerar uma confiança ali, né, no funcionário. Exatamente. É porque realmente tem essa questão aí do próprio funcionário, às vezes, ter aquele receio de chegar e falar de uma coisa que vai martelando a pessoa, assim, por muito tempo, mas tem esse medo, né? De perder o emprego, ou de vazar uma informação, se a pessoa vai absorver bem ou não vai. Entendeu? Se vão acreditar no que você tá falando. E às vezes tem aquela questão também, se vai pro gestor do gestor, ou se vai direto por RH, como é que se faz isso, né? Depende, é o que você falou, né? Sim. Depende de como o RH da empresa vai trazer esse colaborador mais para perto, né? E eu entendo bem esse medo que as pessoas têm. Eu entendo, porque, de certo modo, eu acho que todo mundo acaba... Eu passo por isso. E olha que eu estou no RH. Eu acho que você tem uma impressão de que você tá sempre sob avaliação. Até em momentos onde você não deveria estar sendo avaliado. E, né? Então, assim, eu entendo. É um medo que... Por isso eu falo, eu como RH, às vezes a gente sente isso. Né? Assim, porque é engraçado que eu trabalho com RH, mas eu tenho os momentos onde eu preciso do RH. Eu tenho que ter um RH pra mim. Puta, é uma boa pergunta, né? O cara que trabalha em RH, quem que atende? Exatamente. Entendeu? Então, assim, é delicado. É delicado, porque você sempre busca ali um equilíbrio constante do, né, de como que eu levo esse problema adiante, como eu descrevo isso, né? Por que eu tô levando isso? Que solução eu espero da empresa para esse problema que eu tô levando? Será que a empresa tem condições de responder a isso? Né? Será que, né, existe solução? É delicado. Então, assim, eu compreendo. Eu não julgo quem tem medo, às vezes, de se aproximar por isso, né? Assim, mas é a dica que eu dou para todo mundo que ouvir a gente aqui, sabe? É melhor você superar esse medo e se aproximar do RH do que você guardar para você algo que, eventualmente, vai se tornar... tóxico, cancerígeno dentro de você, né? Entendeu? Então, ainda que seja para desopilar, de fato, sabe? Que seja para você soltar, busca o RH, nunca evita, porque assim, o papel do RH é esse. A gente tá ali para acolher também. Eu já trabalhei mesmo numa empresa que eu adorava a empresa, mas eu comecei a conviver com alguns fatos que eu preferi sair. Assim, é uma empresa que, enfim, fiz amigos, tenho, enfim, boas recordações, né? Já faz algum tempo. Mas chega naquele ponto. Aí também, às vezes você falou da questão do medo, né? De você se aproximar pelo medo, não se aproximar pelo medo. Mas às vezes aquela questão ou de você não acredita que vai fazer alguma coisa, você não tem aquela... Descrença, uma descrença mesmo no negócio. Ou mesmo a sua cultura pessoal, o seu jeito de ser. Não vou ficar fazendo fofoquinha, eu prefiro pegar meu chapéu e ir embora, sabe assim? Sei. Esse é o meu jeito de ser, talvez errado. Porque às vezes quem fica... Você desiste de algo que, né, enfim... É verdade. Mas você sabe que não existe forma, pra mim, mais triste de perder um colaborador do que essa, que é a silenciosa. Ser fogo, isso. Assim, eu tô falando agora como uma pessoa, assim, como RH, como alguém que se importa com quem trabalha na empresa. Pra mim, assim, a pior... Porque existem perdas de talentos que elas são inevitáveis, tá? Assim, o mercado, principalmente quando está aquecido, como vocês sabem, né? Assim, é pequeno, é um mundo pequeno, todo mundo se conhece, todo mundo conhece todo mundo. A rotatividade, ela tende a ser alta. Então, assim, existem perdas que são inevitáveis, mas eu acho que não existe, assim, algo mais negativo
para a empresa e para o RH do que essa perda silenciosa. Aquela pessoa que gradativamente, a conta-gotas, foi se intoxicando, seja com a cultura corporativa, ou com problemas com o gestor, ou com uma má gestão de modo geral, sabe? Assim, um desalinhamento com valores e princípios da empresa. E aquilo nunca chegou até o RH. Nunca foi dada a oportunidade de um resgate. E aí, de repente, essa pessoa sai. Para mim, assim, é o que de mais triste pode acontecer, sabe? Assim, com o RH. Para mim, falando como RH. Né? Eu lembro que essa época, assim, eu chegava em casa e minha esposa sempre foi do tipo, assim, pô, eu chegava no final de semana e começava, sabe assim, já começava a pensar no que eu ia fazer e tal, no trabalho, assim. Meu, você dá uma segurada aí. Nessa época, eu tava, assim, no meio da semana, pô, falta muito pra chegar, sabe? Ela virava pra mim, Rafael, nunca te vi assim na vida, cara. Tipo, sai dessa empresa, sabe assim? E foi um pouco disso, assim. Então, eu acho que foi muito essa questão das duas coisas, assim, da descrença e de não ter essa... Sabe, assim, não vou ficar fazendo fofoca. Então, de se sentir... Mas eu acho que isso é errado, assim, da minha parte, que é isso. Eu perdi a chance de ajudar a melhorar. Até mesmo a pessoa. Exatamente. Não, até porque, assim, essa visão que você teve, Rafa, de, poxa, eu não quero levar fofoca adiante... É preciso entender também o que é fofoca e o que não é. E o que de fato é algo que merece vir à tona, né? Que merece ser trazido à frente. Né? Assim, e isso também é um outro filtro que o RH tem que ter capacidade de fazer. De diferenciar aquilo que é fofoca, que são coisas, né, triviais ali, que você resolve no dia a dia com as pessoas mesmo. Né? Porque o RH também, ele não pode, assim, entrar nessa esfera, né? Porque não tem como você resolver, né, picuinhas, você resolver coisas pequenas assim, não dá. E se o RH entrar nisso... Esquece. Exatamente. Mas é importante você diferenciar. Acho que, infelizmente, assim, a gente, até culturalmente falando, a gente é parte de uma cultura que tem a mentalidade do eu prefiro não incomodar. Ah, entendi. É verdade. A gente não vem muito à frente... Né, para trazer problemas, para falar sobre problemas, porque a gente acha que vai incomodar, porque a gente acha que é fofoca, porque a gente acha que nada vai ser feito. Então existe essa descrença, né, da possibilidade de que seja solucionado o problema. Né? Então acho que esse talvez possa ter sido um erro. Talvez o que você, pelo que você está descrevendo, não me parece que era meramente uma fofoca. Parece que era algo que, se é algo que gradativamente construiu a sua saída da empresa, muito provavelmente foi além de uma fofoca. Então não era uma, né? Então acho que é importante a pessoa primeiro ela parar e olhar, né? O que está acontecendo? Isso é uma trivialidade? É um desentendimento que eu tenho, que eu posso agora levantar agora mesmo, ir até a pessoa, tomar um café com ela num lounge, ali bater um papo e resolver? Se for isso... Já resolve ali. Eu sou muito assim. Resolve, não precisa... Já se xinga aqui e pronto. Você não precisa de um planejamento estratégico para isso. Exato. E assim, é importante ter o contato face to face com o RH, porque assim, você falou dessa questão de saber identificar. Às vezes alguém olha pra sua cara e vê que você não tá fofoca, você tá puto, cara, você tá triste, você tá mal, cara, entendeu? E aí você vai olhar o resto do time. Como que tá o resto do time? Se só eu, Rafael, ou o time inteiro, ou 90% do time, sei lá. Agora, Gui, deixa eu te perguntar. Até que ponto você acha que, assim, essa questão, essa gestão da pessoa, ela tem que partir dela mesmo, de se enxergar, de ver, de entender o que precisa ser feito? Ou às vezes também, tipo... Sabe, é isso que eu já passo. O que será que tá acontecendo ali? Vamos conversar com mais pessoas, ver. Porque, assim, às vezes a reclamação pode não partir de um funcionário ou de uma questão gestor-funcionário, mas de uma questão mais abrangente. Pô, tem outras encrencas aqui também acontecendo em volta. E aí, como que essa análise pode... Entendeu o que eu tô querendo dizer, Gui? Tipo, não é uma coisa partindo só do time. Tem um negócio mais amplo. Será que eu tenho que olhar, entendeu? Mas o que... Deixa eu entender melhor a pergunta. Rafa, você diz assim... De como a pessoa, se relaciona internamente com os demais. Tá. Entendeu? Tipo, tem sempre alguma confusão ali. Tipo, o cara fica botando... Tem sempre alguma confusão em algum lugar. Onde o cara passa, o cara arruma confusão. Por exemplo, mas ele tá sempre certo.
Como assim, entendeu? Porque é sempre com a mesma pessoa e, tipo, ninguém desperta nada, sabe? Entendi. Mas daí, você pensa em qual é a abordagem isso. Numa situação diante dessa situação? Pra você investigar melhor. Eu não sei se existe esse termo dentro do RH de vamos investigar. Por que tá causando tanto problema aqui? Da onde que tá vindo as arranhaduras, digamos assim? Ah, entendi. Tá. É você encontrar ali, tipo, né? Porque talvez, de repente, existe um ponto focal onde tá brotando os problemas daquele departamento. É isso? Isso. Tá. Aí eu acho que volta para aquele ponto, né? Que eu tinha falado antes é o nível de proximidade do RH com o departamento, com a gestão, a ponto de conseguir perceber, na verdade, exatamente casos como esse, para perceber isso. Né? Vamos pensar, né, aqui, assim, é como você falou, existem problemas que são pontuais, né? Existem problemas, porque todo departamento passa por algum problema pontual, algum desafio pontual. Perfeito. Tá? Mas a gente tem que separar isso daquilo que se torna rotina, um modus operandi. Você começa a perceber que ali existe e eu acho que vai da análise do ambiente, das pessoas que compõem o ambiente, a quem lidera o ambiente e a quem talvez, acima dessa pessoa que lidera o ambiente, também, de alguma forma, é um ponto cego. Talvez também essa pessoa também não percebe. A alta gestão, tá? Então, começando pelo ambiente, né? Eu acho que é importante o RH ele ter essa percepção de onde se criam focos de toxicidade. Aonde talvez um ambiente ele já está, na verdade, se tornando comumente tóxico. E até porque, assim, e você, quando você olha para o ambiente, assim, um ambiente tóxico em RH, ele contamina todos. Seja você um bom colaborador ou não, seja você um talento ou não. Tá? Mas é curioso, e agora eu tô falando como Guilherme aqui, tá? Não tô falando nem mais como RH, mas é uma percepção que eu tenho, né? De que muitas vezes a pessoa que tá, e que ela é talvez de algum modo responsável pela toxicidade do ambiente, não é a pessoa que sai. Quem sai é a pessoa, na verdade, que não contribui para essa toxicidade. Porque é engraçado que a pessoa que é tóxica, ela, querendo ou não, ela se aclimatiza à própria toxicidade. Ela fica ali, né? Ela permanece. Ela tem um caráter de permanência. Então, aí vai dessas camadas. Então, primeiro é você ter esse olhar pro ambiente, né? Assim, e não é difícil de perceber isso, tá? Vai justamente da convivência e da proximidade do RH para com os departamentos, para com os clientes. Porque basta você conviver perto bastante que você começa a perceber, né? Isso. Poxa, isso sempre acontece aqui nesse mesmo lugar, dessa mesma forma. Cria-se ali uma tendência, sabe? Cria-se ali um modus operandi mesmo, né? Aí você vai para pessoas. Aí você começa a compreender quem compõe esse ambiente. E aí entra esse processo de você entender, assim, de onde que talvez existe um ponto focal. E aí você parte para a gestão. Você começa a olhar. Mas, poxa, e o gestor dessa área? Né? Como é que sob a gestão dele isso está acontecendo? E aí você vai mais a fundo ainda, você pode ir ainda mais longe, que é você olhar justamente para a alta liderança, você olhar até para quem é o gestor desse gestor, entendeu? Né? Então, assim, para mim, acho que essa é a melhor abordagem possível. E acho que para quem, agora saindo do olhar do RH e entrando para o olhar do colaborador, se você está dentro de um departamento assim, aí volta aquele ponto. Você precisa, na verdade, levar isso a princípio para o seu gestor. É importante. Que tem esse ponto também, que as pessoas às vezes têm essa dúvida do eu vou direto para o RH ou eu vou para o meu gestor. Para mim, vai para o seu gestor. Mesmo que talvez você não acredite, o que é péssimo, né? Você ter um gestor em quem você não acredita que seja capaz de solucionar alguma coisa, que seja, né, capaz de te oferecer ali uma resolução para aquilo, o que é horrível. Mas você... a palavra... a gente volta para aquela palavra desafio. Você, enquanto colaborador, você precisa desafiar a sua gestão também para que ele exerça o papel esperado dele como gestor.
como a pessoa que te lidera, como a pessoa que tem que ser o role model para você. Ele é o seu exemplo. Ele é talvez a cadeira que você esteja mirando, inclusive. Né? Então não deixe vai pro gestor. Né? Porque indo pro gestor, você pode iniciar um processo positivo do gestor também. Né? Porque talvez seja um ponto cego, talvez esses nichos tóxicos ele não esteja percebendo no dia a dia. Porque acontece também de muitas vezes não afetar necessariamente a produtividade. Sim. Porque não significa que o ambiente é tóxico, que ele seja improdutivo. E esse é o pior. E aí é que mora o perigo. Você tem, às vezes, pessoas extremamente produtivas que têm péssima ética profissional. Comportamento totalmente, assim, sabe, incompreensível e repudiável, muitas vezes. Né? Então, assim, levando isso para o gestor tendo uma proximidade ainda maior com o RH, do ponto de vista estratégico, permite justamente que o RH tenha uma ação muito mais eficiente nesse caso. Eu já vi setores... Desculpa, já, rapidão. Eu já vi setores que nem nesse exemplo que você deu. Às vezes a área é extremamente produtiva. Mas que, eu olhando para as pessoas que estavam lá... Sabe aquelas pessoas responsáveis que não quer deixar o cliente na mão, não sei o que, se virava para resolver ainda que tivesse que... Entendeu? E... Largando corpos pelo caminho, né? E o gestor lá... mais ou menos isso. Então, eu acho que isso mascara muito, né, Gui? Eu acho que você tá dando uma visão, assim, bem cirúrgica, sabe? Eu só comentar que é papel do gestor também saber identificar isso, né? Não é só gerir equipe, meta, números, não sei o quê. É você ver se tua equipe... É o que ele falou, né? Olha pra cara de cada um. Vê se o cara tá assim, né? Exato. Eu acho até, assim, que... Assim, o gestor, ele tem... Esse papel crucial, na verdade, pro gestor. Né? Até porque, assim, você ter uma área produtiva, mas produtiva a qualquer custo, a médio e longo prazo pode te custar muito caro para a empresa, muito caro. Né? Então, o gestor, ele de fato, ele tem... E é como você falou, você sabe que não é algo que requer nenhuma técnica extraordinária para isso. Às vezes, um simples bom dia... tudo bem? Como é que você tá? Rafa, você tá bem hoje? Como é que tá seu dia? Como é que foi seu fim de semana? Como é que tá sendo a sua semana? Etc. Essa proximidade já é o suficiente para você notar, você ficar atento a nuances. Perceber, pô, o Rafa não tá bem, cara, sabe? Tipo assim, né? E aí até traz a gente pro momento atual que a gente tá vivendo. Bem-estar se tornou, na verdade, assim, acho que uma das maiores necessidades, o cuidado com o bem-estar do colaborador se tornou uma das maiores necessidades de todos os tempos em RH. Você pode fazer qualquer pesquisa hoje de RH. Agora mesmo, se você levantar, seja pela Forbes ou seja por qualquer outro veículo, você vai ver que bem-estar, well-being, é assim, o principal foco do mercado hoje, como um todo. Né? Então, o gestor, ele tem que ter, assim, ele tem esse papel de ser o cara atento a essas nuances e perceber também, né? Porque você criar um ambiente onde, ao mesmo tempo que ele é produtivo, ele é saudável, você ganha em sustentabilidade, né? E você ganha também ali em atração. Voltando lá para o ciclo de vida do colaborador, uma empresa que cuida bem dos seus colaboradores é mais atraente para o mercado. Entendeu? Caramba. Exatamente. Então, assim, sabe, eu já ouvi casos, assim, falando do mercado, tá? Exemplos que eu já tive de colegas já trocarem comigo. Da pessoa sair de uma empresa para ganhar 30% menos do que ela ganha. Eu já ouvi falar disso também. Justamente por causa de um ambiente... É triste você pensar, né? Isso. Né? Então, eu concordo 100% com o que você disse. O gestor, ele precisa... E o RH... Enquanto uma área estratégica também tem que oferecer recursos para esse gestor ser cada vez melhor um people manager. Uma pessoa que sabe gerir pessoas. É também papel do RH. Porque às vezes você tem gestores, principalmente gestores talvez mais júniores, né? Onde tecnicamente eles são muito bons, mas eles ainda estão se desenvolvendo enquanto gestor de pessoas. Né?
Assim, então o RH também entra nisso, né? Eu acho que é uma pizza de várias fatias. O RH tem a sua, o gestor tem a dele, todo mundo tem a sua. Legal. E até, gente, para deixar um recadinho aqui, eu já trabalhei em mais de 10 empresas, tive mais de 15 chefes para chutar abaixo, só foram 2 que eu tive problemas. E talvez o meu problema tenha sido esse, que talvez eles nem saibam que eu tive problema com eles. Um sabe. Ô Gui, bom ponto também. Essa questão da pandemia, ela foi muito bom, assim, para várias coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, ela afastou um pouco as pessoas de proximidade, de ter esse contato direto, igual nós estamos aqui conversando, do gestor e da própria RH, né? Você vê que isso teve um impacto? Será que é por isso que também há um incentivo para a volta do escritório, para você trazer as pessoas para perto novamente? Como? Totalmente. Eu acho que criou uma nova dinâmica, na verdade, de trabalho. Né? Assim, acho que a pandemia ela criou uma nova dinâmica. Em que sentido? E é engraçado, né? Assim, é curioso. O que eu vejo, por exemplo, né, assim, no dia a dia, é que, dependendo da empresa, teve empresas que se adaptaram muito rápido, tiveram empresas que não se adaptaram e tiveram empresas que ainda estão se adaptando. Né? Muitas ainda estão se adaptando. Mesmo grandes empresas ainda estão se adaptando. Mas eu vejo muito como uma nova dinâmica. E é uma dinâmica que ela justamente requer, né, que as pessoas elas entendam como que você atua diante desse novo cenário. E é isso que acho que todo mundo está ali na sua própria individualidade tentando encontrar algum esclarecimento. E a empresa, na verdade, ela tem que oferecer para as pessoas justamente esses recursos, essas possibilidades, né? De como que você sustenta ainda bons relacionamentos mesmo num ambiente virtual. Como que um gestor faz a gestão de uma equipe mesmo dentro de um ambiente, né, às vezes 100% virtual, né, gerindo equipes à distância. Né? Como que as pessoas ainda conseguem sustentar ali a sua sociabilidade mesmo estando distante. E aí, indo para o escritório, essa coisa do retorno ao escritório, né? Como você passa a tornar o escritório necessário depois de ele não ser necessário por 2 anos, praticamente. Entendeu? Então, é um puta desafio fenomenal, assim, né? Então, assim, eu vejo muito como... Para mim é isso, é uma nova dinâmica. Se criou uma nova dinâmica, para qual... Todos nós, acho que, assim, temos que nos adaptar. Mas ela criou também, acho que, assim, de fato, ela trouxe à tona também muitos pontos de sensibilidade. Uhum. Assim, a partir do momento que a sua casa se tornou um escritório, mesmo que você em algum momento da vida já fez home office, um home office esporádico nem de longe se compara a ter ficado 2 anos em casa trabalhando à distância. E com os filhos longe da escola também, né? Exatamente. Louco, exatamente. Então, não, pela sua reação de estudo, entendeu? A sua reação de estudo. Então, assim, também trouxe à tona pontos de sensibilidade, assim, fortíssimos, assim, desde... depressão, né, solidão, pessoas casos onde problemas familiares começaram a se misturar ao ambiente de trabalho, porque sua casa se tornou um escritório, né? E aí, mais uma vez, né, a gente vem para o RH e vem para a empresa em como responder a isso, né? Como que você atua. E essa necessidade, assim, só para fechar, acho que, assim, essa necessidade do retorno ao escritório, eu acho que ela é mais do que uma necessidade, acho que de sociabilização, sabe? Ela também é uma necessidade, acho que de você resgatar justamente aqueles valores importantes que você tem no ambiente de escritório que, querendo ou não, você perde em casa. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para esclarecer melhor, né? Até para quem está ouvindo a gente. A gente tem... no inglês a gente chama de water cooler moment, né? Assim, é o momento do bebedouro, né? Ali, do cafezinho. Esses momentos, eles estatisticamente falando, eles são extremamente produtivos. Eles não são improdutivos. São momentos onde muitas vezes a criatividade acontece, onde soluções surgem, parcerias surgem.
Coisas... Eu já, assim, quantas vezes eu já não fui tomar um café num lounge, me deparei com um gestor que dali brotou uma conversa sobre um tema importante, que se tornou um projeto importante, que se tornou algo ainda maior. E isso, para mim, é o ponto mais forte onde se faz necessário o ambiente de escritório. Porque ele tem uma dinâmica mais orgânica e que permite esses momentos, né? Que aí vem o desafio. Como que você virtualiza isso? Como é que você virtualiza um bebedouro? Entendeu? Se você não vai espontaneamente encontrar alguém no bebedouro para bater um papo, para tomar um café, como que você cria isso? Porque assim, até a gente usa isso, né? Eu quero bater um papo com o Gui, mas ele tá ocupado. Ih, ele foi tomar um café, deixa eu tomar um café também. Exatamente. É estratégico, estratégico. Por isso que eu falo, são valores, assim, do escritório, né, que não podem ser perdidos. Eu acho que é por isso até que existem gestores que estão desesperados para ter as pessoas de volta no escritório. Porque muita coisa boa brota disso. Verdade. Você tem aí o CEO do Starbucks mesmo, da corporação, praticamente assim, ele acho que no sentido literal, falou que ele é capaz de se ajoelhar para implorar para as pessoas voltarem para o escritório. E não estão voltando. E quem tá forçando tá perdendo gente, né? Exato. Isso é um grande desafio, né? Você sabe que assim, eu vi em algum lugar recentemente que assim, tem pessoas recusando trabalhos porque é 100% no escritório. Exato. Né? Então, saber vender bem isso e ao mesmo tempo ter alguma flexibilidade ao mesmo tempo. A pandemia, balança, né? A pandemia trucou as empresas, no sentido literal. Sobrevive, né? Sim. Exatamente. E aí entra assim, né? Acho que tudo que a gente está dizendo, assim, a gente vai pegando pontos da roda do ciclo de vida do colaborador. Que aí entra no ponto da atração e da retenção de colaborador. Né? Como é que a gente atrai colaboradores dentro desse ambiente, seja 100% virtual ou híbrido, mas como que você mantém também colaboradores dentro desse ambiente, sendo que agora a competitividade aumentou exponencialmente. Porque hoje, você pode hoje aqui em São Paulo aplicar para trabalhar remotamente para uma empresa na Espanha. Ou em Londres, ou em qualquer lugar do mundo. Assim, não tem mais a dependência do escritório. Então, assim, se tornou um mercado mais competitivo. E agora o desafio é maior ainda para o RH, em como manter as pessoas. Agora que você pode trabalhar em qualquer lugar, né, a concorrência aumentou. E até dentro disso, Gui, de manutenção, algumas coisas, às vezes, assim... às vezes a pessoa troca de emprego, que nem você falou, às vezes ela troca para ganhar 30% menos, mas às vezes ela troca também para ganhar 15, 10, 20, 30% mais. Também. Que às vezes, se ela tivesse pedido um aumento pro gestor dela, sei lá, há meses atrás, ou se o gestor dela tivesse oferecido um aumento proativamente, o Japa faz um bom trabalho aqui, vou aumentar o salário dele. Aumenta o meu salário no podcast. Ele não teria saído. Ele não teria saído. Sim. Né? Pelo menos não por aquela proposta. A proposta teria que ser melhor. Como é que você vê essa questão do funcionário e pedir aumento ou... Eu vou dar o meu exemplo de novo. Essa pergunta é boa. Vou dar o meu exemplo de novo até pra não ficar no vazio. Você quer pedir aumento? Cara, eu nunca pedi aumento. Eu pedi aumento uma vez na minha vida. Porque eu tenho aquele pensamento retrógrado de que, se o cara tá me vendo no meu trabalho, enfim, ele tem que partir dele, né? Sim. Aí não adianta também, na hora que eu pedir as contas, não, mas calma aí, posso ter conta? Não tenho, já dei minha palavra lá, não vou voltar atrás. Mas eu sei que também isso, eu não tô certo nisso aqui. Nada mais comum de, você deixar claro as suas, como posso dizer, intenções. E aí, enfim, vai dali do dia a dia. Tô querendo ganhar um pouco mais, um pouco menos, e aí você vai ficando na empresa ou não, dependendo da situação. Como você vê isso, Gui? Eu sinceramente acho que o principal ponto, e agora eu vou falar uma coisa que as pessoas, a grande parte, assim, acho que das pessoas tem dificuldade para entender isso, tá? Eu diria que é um primeiro passo antes de você sequer pensar no aumento, tá? É você ter a consciência, nem é tanto um passo, mas é você ter a consciência de que esforço não necessariamente se traduz em produtividade e eficiência. Perfeito.
Tá? Esse é o primeiro ponto. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem gente que às vezes pensa, poxa, eu tô me esforçando tanto, eu trabalho tanto, cara, eu mereço um aumento. Mas se isso não se traduz em resultado ou em oportunidades para a área, assim, esforço por esforço, todo mundo se esforça, entendeu? Então, assim... Ou seja, já não é uma justificativa. Então, tem que ter esse primeiro cuidado, essa primeira sensibilidade de... Tá, assim, eu sou um cara muito esforçado, eu me esforço, mas eu tô gerando resultado, tá? Eu tô trazendo resultado. Porque se você tá trazendo resultado, esse acho que é o primeiro argumento que você tem. Sim. Entendeu? Né? Se você consegue traduzir isso pro seu gestor... Em número? Você torna esse papo ainda mais fácil, entendeu? Assim, né? Assim, olha, eu te trago isso, né? E assim, e pro meu nível hoje de conhecimento, né? Eu acredito que talvez eu esteja defasado. Que daí vem um outro ponto também. É você também ter um conhecimento mais amplo da sua própria área de atuação, dos seus pares, de quem trabalha com você. Não necessariamente dos seus pares apenas onde você trabalha, mas do mercado, né? Porque talvez aquilo que você pensa que está defasado, pelo menos a nível de mercado, está ótimo, entendeu? É uma realidade. Sim. É uma realidade. Isso já aconteceu muito. Eu já vi pessoas, por exemplo, né, saírem da empresa para se depararem com um mercado muito mais voraz. Assim, onde ela ganhava muito mais, onde ela estava anteriormente e ela achava que não ganhava. Né? Então, assim, é importante também você ter essa noção. E não é algo difícil de você conseguir esse conhecimento. O RH, assim, acho que o RH pode orientar o colaborador, né? Claro, né? Jamais discorrendo sobre informação privilegiada, né? Confidencial, mas a nível, pelo menos, de conhecimento, ou de te apontar para a direção certa, é um conhecimento que você consegue obter. E até pelo seu próprio networking também. Conversando com as pessoas, você consegue saber, né? E não tem assim, acho que não tem nenhuma área hoje que não seja... fácil você conseguir fazer uma pesquisa rápida onde você encontra ali qual é a faixa salarial daquilo, né? Pelo menos a faixa, né? Ó, você deveria estar ganhando entre tanto a tanto, entendeu? Então, para mim, esse é o primeiro ponto. É você fazer uma autoavaliação. E uma autoavaliação genuína de si mesmo antes de você sequer pensar na pergunta, né? Porque, para mim, eu acho que você levar... Porque não existe nada pior do que você queimar um pedido de aumento, tá? Assim, o pedido de aumento, ele é tratado como tabu, mas não deveria ser. Desde que você está fazendo isso com plena consciência, né? Do que, embasado, né? Embasado, né? Você está levando um case. A dica é levar um case pro gestor e falar, meu... Exato. Vai gerar um corte isso aí, hein? Corte. Exatamente, porque as pessoas, eu acho que elas acabam, às vezes, se esquecendo, né? De que... E que também, né? A gente tem que pensar, às vezes, que... Se o gestor... Porque você comentou, né, Rafa? Pô, o gestor deveria perceber isso. Muitos, no momento certo, dentro do ciclo anual, muitos pensam nisso, de fato. Assim, até porque esse é uma conversa constante entre RH e gestores. Né? Depois que a gente passa ali pela calibragem dos colaboradores no fechamento do ciclo de performance, tem ali um momento para ser discutido promoção, aumento de salário, etc. Esse momento ele existe já, naturalmente, tá? Mas... Se antes disso acontecer, você contribui para isso enquanto colaborador e você leva um case sólido para o seu gestor, você facilita o pedido de aumento. E você torna ele algo, na verdade, até que eu tenho certeza que vai trazer para você um bom reconhecimento. Claro. Poxa, que gestor que não vai reconhecer alguém que se deu ao trabalho de montar um case, né, que justifique, que sustente... Né? A sua melhor valorização dentro da empresa. Eu tô para conhecer algum gestor que não gostaria. Eu, como gestor, se eu fosse gestor, ia adorar. Já reduziu o trabalho dele ali. Exato. É por isso que eu tô dizendo. Para mim não tem já ganhou um ponto, né? Exato. Não tem como o gestor não gostar disso. Que gestor que não gostaria? Então fica essa dica. Ô Gui, interessante pra caramba. Eu só queria voltar um ponto atrás, o que a gente tava falando. Hoje a gente fala muito... É muito por questões mentais também. A gente fala muito de burnout, cara. Ah, sim.
todo lugar e se escuta pessoas. Cara, isso tá ocorrendo mesmo? Você acha que é por conta da pandemia, do passado que aconteceu aí, pessoa ficar trancafiada ou trabalhando demais, porque não tinha horário? Cara, hoje eu escuto muita gente que, cara, o cara parou, isso é real. Não consegue, travou e, Isso é real. Acontece muito. Acontece. A gente teve, sim, alguns casos. Eu acho que a pandemia, ela agravou isso. Ela lançou luz sobre o tema, ainda mais. Na verdade, assim, o burnout, ele é um tema já muito antigo, né? Mas talvez ele não era, falado sobre o suficiente, né? Porque a gente não teve nenhuma situação que escancarasse isso, né? De forma tão drástica quanto foi a pandemia. Mas é real. Ela é real e, assim, é aquilo... Até quando a gente estava falando sobre aquela coisa da saída silenciosa de um talento da empresa, o burnout também, o maior perigo do burnout é que ele também ocorre de forma silenciosa. Ele começa também, ele é gradativo, ele é um veneno a conta-gotas, né, que você não percebe. E que, às vezes, você, enquanto indivíduo, não percebe esse veneno caindo ali em conta-gotas para você. O gestor não percebe que muitas vezes ele pode ser até um contribuidor disso para você. E a empresa, por sua vez, também não percebe, né, que ali existe um ambiente permissivo para que isso aconteça. Porque é muito fácil, assim, de forma meio popular, né, assim, indo do burnout para a própria depressão, as pessoas sempre jogarem, de certo modo, a culpa, entre aspas, no indivíduo, né? Esse é um problema seu, né, que você está tendo. E não é. É de responsabilidade de todos, é de responsabilidade da empresa, da equipe, do gestor, de todos, né? Do RH também, de ter atenção a isso. Mas sim, é real. Eu acho até que... Eu percebi ao longo da pandemia que as pessoas começaram a falar mais sobre isso. Então as pessoas começaram a se abrir mais também, né? Até porque se você voltar, se a gente rebobinar antes da pandemia, algumas coisas mascaravam o burnout no passado, né? O que eu quero dizer com isso? Você tinha, assim, acho que a própria coisa do você se locomover até o escritório. Ali no escritório você tem os momentos ali de você almoçar, você tem os momentos de você sair para um happy hour, de você estar com os colegas, de você sair, de você, sabe, você ter aquele momento assim para você lavar a alma. Essas pequenas válvulas de escape, elas querendo ou não, elas davam uma aliviada no problema. Então as pessoas muitas vezes que estavam ali no limiar do burnout, talvez não percebiam porque tinham justamente esses momentos, esses pequenos momentos de válvula de escape. Uhum. Esses pequenos momentos, às vezes, de alívio. Verdade. No ambiente 100% virtual e a pessoa não tendo mais, e ainda com o agravante da dinâmica do lar se misturar à dinâmica de trabalho, tá? A pessoa, ela perdeu totalmente, assim, sabe? Isso se perdeu. Né? Então eu acho que esses pequenos, né, alívios, que aí entra, né, até as pessoas buscando pequenos alívios dentro do próprio lar, né? Você ter um tempo ali para você fazer um exercício, você ter um tempo para você ler um livro, para você conversar com alguém, para você sair. Mas nem todo mundo tem isso, né? Nem todo mundo tem, nem todo mundo pode, né? Não é toda a dinâmica familiar ali que oferece meios para você conseguir, assim, ter uma válvula de escape. Então eu vejo isso com muita seriedade, sabe? Essa questão do burnout, eu convivi com isso, né? Assim, de perto, vi pessoas assim de perto sofrerem com isso. E não vou mentir para você, eu mesmo como RH tive os meus momentos ali no limiar de também ter um burnout, né? Mas aí, assim, eu só vou acrescentar uma coisa que foi o que me ajudou. Tá? E aí fica a dica para as pessoas também, né? Assim, de como encarar. Mas antes de dar a dica em si, busque ajuda. Não lide com isso sozinho. É uma carga muito grande a ser superada. Muito grande. E não, assim, eu acho que
você querer encarar isso sozinho, por qualquer motivo que seja, por qualquer argumento que você crie para você mesmo, sabe? De, eu quero poupar as pessoas, ou, eu não quero levar o problema para os outros. Bobagem. Busca ajuda. Levanta a mão, sabe? Fala que você precisa de ajuda, tá? Mas, deixando esse recado de lado, acho que a dica para mim é muito importante você compreender o que te levou até aquele momento. Porque o burnout, ele se constrói. Ele é assim, por isso que eu falo que é uma coisa silenciosa. E ele vai se construindo lentamente até que ele chega a um ponto onde justamente é o burnout. Você se esgota, você está acabado. Então, quando você percebe talvez isso, você está diante disso, é importante você ter essa noção de onde aquilo, em que momento aquilo começou. Porque você fazendo esse backtrack de tudo que aconteceu, você rebobinando a fita, isso permite você fazer uma avaliação muito mais, assim, holística da situação. Você poder perceber que talvez haviam oportunidades ao longo do caminho de intervenção, seja sua, seja do seu gestor, seja do RH, seja da empresa, seja da própria sociedade, seja da sua família, que talvez você perdeu ao longo do caminho. Então, você precisa resgatar isso. Então, é quando a pessoa descobre que ela deveria estar mais próxima da família, e ela se distanciou. Ou ela descobre que ela talvez não falava tanto com o gestor quanto deveria estar falando. Ou ela descobre que ela, tem um RH que oferece inúmeros recursos para o seu bem-estar e ela não utilizava. Então fazer essa avaliação. Pô, como que eu cheguei aqui? O que me trouxe até aqui? Ninguém acorda com burnout, né? Assim, amanhã, estou esgotado, né? Do nada. Né? A situação se cria. Você chega nela. Você acha que também é o papel da empresa, assim, cuidar desse tipo de coisa? Por exemplo, assim, vamos tirar questões pessoais, mas assim, a carga de trabalho, de demanda e de atendimento e daquela correria toda, né? É 100% o papel da empresa. Até porque, assim, vamos agora colocar a empresa em xeque, tá? Vamos falar da empresa. Se você pensar, a pandemia exigiu das empresas, obviamente, que elas se adaptassem a esse cenário caótico, 100% virtual, certo? A empresa, por sua vez, exigiu, assim, forma de dizer, mas ela exigiu de todo colaborador que o escritório fosse para sua casa. Uma questão de saúde. Estava num perigo iminente. Exatamente. Mas uma vez que tudo isso se sucedeu, já não é mais possível você separar, assim, as coisas. Não é mais possível você separar. Tanto que em discussões amplas de RH ao redor do mundo, você percebe que agora, e dentro das tendências de RH, você percebe que a empresa não tem mais como ela deixar de se preocupar com a sua vida pessoal, separando da sua vida profissional. É por isso que se fala tanto em equilíbrio vida profissional e vida pessoal. Então, sim, é responsabilidade da empresa também isso. Se preocupar. Não à toa que soluções criativas estão brotando disso. Sim, né? É quando você pega, por exemplo, uma empresa que ela talvez institui ali dentro da empresa um lugar onde as mães possam amamentar os seus filhos, por exemplo. É uma ação que a empresa está propondo que serve não apenas, né, para atender ali o público feminino, né, claro, assim, por uma necessidade assim, né, extremamente importante, mas que acaba, querendo ou não, dando também para a mãe uma oportunidade daquilo não se tornar um ponto de estresse, um ponto sensível para ela, que consequentemente vai afetar a própria produtividade dela, vai afetar a vida dela pessoal e a vida dela profissional. Então, essa separação não existe. E isso você pode ter certeza. Por isso que eu falo, é uma tendência de hoje, mas para o futuro. Cada vez mais o RH vai ter que pensar nessa questão de como é possível equilibrar a sua vida pessoal, se preocupar com a sua vida pessoal, ao mesmo tempo que com a sua vida profissional, com o seu desenvolvimento profissional. Então, sim, a resposta é um total sim.
Acho que a gente tá num momento de quebras de paradigmas, né? Total. Porque assim, Caramba. a pandemia, óbvio, foi algo muito ruim, mas que trouxe diversas oportunidades. Eu, por exemplo, vi meu filho de 0 a 1 ano ali todo dia. Então, que Exato. pai que tem os, né? Antigamente, né? Não, você não. Pai, eu acompanhei toda a gravidez da minha mulher, vi a primeira vez que mexeu, tava lá do lado, a mulher mexeu, eu saí correndo, larguei a reunião, fui lá, deixa eu ver e tal. E aí, entre outras coisas, vi ele começar a engatinhar, ainda não tá andando, mas, sabe, assim, eu tive perto durante muitos momentos que o pai normalmente não acompanha e a mãe ali, a partir da licença, também não acompanha, né? Sim. O Então, moleque começou a tacar fogo em casa pra você ver. aí eu já voltei a trabalhar. Enfim, mas assim, te traz outra. A gente experimentou outras coisas também. Pô, a gente não pegou mais trânsito. Quem quer voltar pro escritório pra pegar trânsito? Foi a melhor coisa da vida, meu, porque... São 2 horas por dia que, na média, aí que a gente economiza, né? É verdade, mas muitas empresas erroneamente... Porque assim, tudo bem, você é um estresse a menos, você não tá pegando trânsito, você não tá precisando, né, ali gastar 2 horas talvez do seu dia, né, indo e voltando de um escritório. Mas a empresa também não pode transformar essa comodidade de você estar na sua casa para simplesmente estender o seu dia de trabalho, entendeu? Tipo, 2 horas a mais, ou 3 horas a mais, porque você está em casa. Perfeito, é isso aí. Então, mas é por isso que eu falo que a empresa é responsável. O ambiente virtual também trouxe à tona isso, essa Tá ali o computador, você tá fala ali, e fica... poxa, né? Não, ou o seu gestor ali manda para você uma mensagem, pô, você não consegue entrar rapidinho ali no... Você, né? Pô, você tá do lado do computador, né? Você não consegue entrar ali rapidinho e mandar aquele e-mail para mim, né? Aí a criança for dormir, você volta a trabalhar, tipo, meia-noite você tá trabalhando. Exato. Isso são armadilhas da pandemia também. Que, assim, a gente tem que ao máximo evitar, a gente tem que escapar disso, porque senão, né, assim, a coisa só se agrava. Voltando para a questão do burnout. Você falou, essas poucas coisas, é uma preocupação que era pra você estar, por exemplo, vendo uma novela, alguma outra coisa, não. Você tá já ligada no trabalho. E é foda desligar, né? Exatamente. Eu sei que choca ouvir isso, sabe? Mas às vezes a pessoa não se dá conta que o que antecipou um ataque cardíaco ali foi as madrugadas até as 4 da manhã trabalhando. Foi, sabe, as vezes que você passa o sábado e domingo também trabalhando, né? Então, assim, por isso que eu falo, não perceber que isso é um veneno a conta-gotas. Né? Assim, não se dar conta disso é muito perigoso. Muito perigoso. Gui, agora, só... Dá tempo pra mais uma, Gui? Quantas você quiser. Até assim, voltando na questão assim, de progressão de carreira e até de manutenção do talento dentro de casa. Às vezes os funcionários eles têm sonhos. Seja ele de... agora você tá lá nos Estados Unidos, de mudar de país. Seja ele tipo, hoje eu tô aqui no transporte, mas eu queria mesmo era trabalhar no property. E por aí vai. Tem vontades e às vezes ele fica com aquele receio de comentar com o gestor ou de comentar com o RH. Algumas empresas têm políticas, né? De que se publica lá os vagas do mundo inteiro e você pode se candidatar ou não. Outras não têm. Aí você deve buscar as suas conexões para isso. Que dica você daria para o funcionário que tem essa vontade e talvez esteja tímido? De ali? se movimentar, ter uma movimentação de carreira entre áreas. Ou entre escritórios de país. Geografias também. Assim... É engraçado que muito desse nosso bate-papo, assim, ele, para mim, sempre parte de um mesmo ponto, que é o autoconhecimento, tá? É você, enquanto profissional, quanto melhor você se conhece como profissional, né? Eu acho que facilita, eu diria que é o que abre as portas, tá? E por que eu tô falando isso, né? Assim, hoje, essa possibilidade de movimentação, ela se tornou cada vez maior, porque a mesma facilidade que a pessoa tem, né, como a gente estava mencionando agora há pouco, para você trabalhar daqui de São Paulo numa empresa que fica em Madrid, mesmo isso entre áreas também é uma possibilidade. Também acho que ficou cada vez mais fácil, na verdade, para fazer isso. Mas onde entra o autoconhecimento nisso? É importante você, enquanto profissional, você entender o seu momento de carreira, né, as skills, as habilidades que você tem,
que potencialmente são transversais também, né? Ou seja, assim, quais habilidades você tem que você percebe que elas agregam, independente do departamento para onde você vai, ela é capaz de você levar aquilo. Então, vamos pegar um exemplo, bobo, você pega resolução de problemas. Você tem ali um histórico documentado, notado, performado ali, onde você é um cara que resolve problemas para a empresa. Então, é uma habilidade que você tem, que ela é aplicável a qualquer área para onde você for, independente do que você atua. Né? Então, você ter essa compreensão o momento de carreira que você está, as habilidades que você tem, o conhecimento que você adquiriu, que relacionamento prévio você tem com aquela área do seu interesse, que contato você tem, em quais oportunidades você talvez já teve, ou é apenas assim uma curiosidade, apenas pela curiosidade, assim, tipo, eu trabalho com RH, mas eu adoraria atuar no jurídico. Mas o que então, assim, essa autoavaliação do tipo, o que me leva a crer que talvez eu daria certo no jurídico? Quais habilidades que eu tenho que são aplicáveis ao jurídico? Né? Qual é o conhecimento prévio que eu tenho? Qual é a relação que eu tenho? De repente, pode ser que... Quer ver? Vou pegar um exemplo concreto. Às vezes você está ali no RH, mas você tem um conhecimento, uma bagagem jurídica, seja ali pela legislação trabalhista, onde você atua, se você cuida de remuneração e benefícios e, enfim, faz gestão de pessoal. De repente, pode ser que, de fato, exista ali uma oportunidade, né? Assim, se é uma área que exige uma formação específica, você pode correr atrás dessa formação, etc. Mas tem que fazer sentido para o seu momento de carreira, para o momento que você está vivendo. Isso tem que fazer sentido. Então, por isso que eu falo que parte do autoconhecimento, de você se perceber em que momento da sua carreira você está e por que essa movimentação faz sentido. Agora, como levar isso para o gestor? Onde as pessoas têm medo de levar isso para o gestor. Para mim, tudo se dá por como você apresenta a ideia. Assim, aquilo que eu falo, enquanto gestor, não há por que um gestor ele levar a mal um case bem construído ou uma aspiração bem definida que você tenha. Não é um devaneio, não é um sonho bobo, não é simplesmente uma empolgação ou uma mera curiosidade. É sim uma aspiração que você tem a um outro departamento. Qualquer gestor que seja gestor mesmo de fato, um forte gestor, ele vai acolher isso. Ele vai acolher, porque você está levando, né? Poxa, eu não estou levando... eu tenho interesse em trabalhar com marketing dentro da empresa. Mas olha, eu queria muito o seu input enquanto gestor. Rafa, você é meu gestor. Eu queria o seu input enquanto isso, porque eu tenho aqui esse histórico de parceria com marketing, eu tenho esses conhecimentos, eu tenho esses cursos, eu já trabalhei com isso, eu já atuei. Esses projetos aqui que a gente teve, eu tive ali uma parceria, tive um contato com o departamento. Esse é o primeiro passo. E é importante também você entender, mas qual é o relacionamento que você tem com a equipe onde você está interessado também. Né? Então, às vezes você está interessado num departamento com o qual você nunca se relacionou. Entendeu? Até para você conhecer, para você entender qual que é a dinâmica de trabalho dentro daquele departamento. Será que é exatamente aquilo que você está imaginando? Né? Ou será que você está tendo ali uma visão ali externa, né, do que seria atuar naquilo, mas de repente dentro do departamento não é como vai transcorrer? Então, é se autoavaliar, avaliar o cenário e não levar para o seu chefe, não levar para o seu gestor simplesmente qualquer curiosidade ou qualquer devaneio. É levar um interesse genuíno. É uma aspiração. Porque ele vai poder contribuir. E é o papel dele também desafiar essa sua aspiração. De fazer as perguntas certas. Né? Te engajar nessa sua aspiração. Né? E, enquanto gestor, nenhum gestor deve te impedir disso. Tá? Pelo contrário, mas eu não quero perder você, etc. Opa, é para isso que... você está insatisfeito, então? Exato. Acho que volta naquilo que a gente falou também no início, né? Daquele receio, você se abrir para poder mais... Você falou. E aí, em casa também com aquela questão do pedir aumento, né? Vai com uma ideia embasada, com uma coisa bem... É o approach. É o approach. Mas aí, quando a gente entra na coisa do você fazer uma movimentação geográfica,
Eu acho super delicado. Isso até porque... E não é fácil. Não é fácil, exatamente. Mas além de não ser fácil, é você entender que se você não é uma pessoa, talvez, solteira, que não tem, assim, nenhum apego, nenhuma raiz forte onde você tá, tudo bem. Mas qualquer decisão que você toma de fazer uma movimentação geográfica, você tá levando toda uma família com você. Tá? Você tá levando, na verdade, toda uma vida com você. Então, não é só você que tá indo. Claro. Então, isso é a dica que eu dou para as pessoas que também pensam, poxa, eu adoraria trabalhar em outro país. Será? Assim, você já avaliou realmente o que isso significaria para você, para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, né? Para sua dinâmica familiar, né? Porque, assim, é algo que tem um preço, um custo muito alto. Eu não tô falando financeiro, não. Tô falando que pode te custar muito, assim... Pessoalmente falando, familiarmente falando. Então, aí, né, só complementando a pergunta que você fez, Rafa, eu acho... E eu acho que hoje a coisa da movimentação geográfica, considerando o trabalho virtual, né, o trabalho de casa, eu acho que permite você também explorar primeiro a convivência, né, com a cultura e com o ambiente organizacional, com os valores dessa empresa nesse país, antes de você talvez cogitar sabe, você ser relocado em um outro país. Te dá um pouco de maleabilidade, eu digo, para você explorar, né? Deixa eu conviver um pouco com essa equipe, com essas pessoas, deixa eu entender como eles funcionam, porque imagina você passar por todo um processo, né, imigratório para você se mudar para um país que de repente você se depara com a pior oportunidade da sua vida. Imagina o que isso não significa para você. Pois é. Entendeu? Muito bem planejado, né? E até nessa questão da cultura que você falou, Gui, nessa questão de você estar administrando os gringos agora, você vê muita diferença, assim, do que a gente exige com o que eles exigem, a comunicação mais direta, enfim, sei lá. Acho que tem uma série de similaridades, né? Eu acho que necessidades, assim... Eu acho que, assim, se a gente fosse meio que pegar ali um conceito ali da pirâmide de Maslow, né? Assim, das necessidades e fazer uma tradução de RH para ela, né? De quais são as necessidades básicas do indivíduo enquanto colaborador, né? Eu acho que são as mesmas. Você vai encontrar as mesmas, né? Todo mundo espera ser bem desenvolvido, todo mundo espera visibilidade, oportunidade, todo mundo espera exposição, todo mundo espera... sabe, um RH que tenha tato, que tenha cuidado com o indivíduo, ou seja, as nossas necessidades, elas são humanas, tá? Elas independem, né? Eu acho. Mas aí entra nas coisas que são intrínsecas à cultura. E aí é onde tem muitas diferenças, né? Existem talvez coisas que você lida de uma forma no Brasil, onde nos Estados Unidos você já lidaria de uma outra forma. A diferença está muito no approach, às vezes. Talvez o jeito que a gente recebe informação aqui no Brasil não é o mesmo jeito, talvez, né, que você vai receber nos Estados Unidos. Ou até, assim, pessoas que já trabalharam, já moraram na Alemanha falam a mesma coisa. Quando você tem ali um público alemão, eles têm ali um jeito de tratar o trabalho, um jeito de tratar... né, assim, o dia a dia, a dinâmica de trabalho, que não é a mesma. Que aí volta para a pergunta que você fez sobre a movimentação. Né? Imagina que você, quando está fazendo uma movimentação geográfica, você está se adaptando a toda uma nova cultura. Que ainda que as necessidades básicas, humanas, profissionais sejam as mesmas para todo mundo, né? Vai exigir de você, talvez, uma adaptação comportamental, uma adaptação, sabe, mental, emocional, aquilo que talvez, enfim, né, assim... Algumas coisas que a gente floreia mais, lá vai ser mais... A gente tem que saber lidar melhor, assim. Ah, né? Sim. O americano, por exemplo, esse é um ponto bem legal. O americano, ele é muito mais direto ao ponto do que o brasileiro, né? Nós somos naturalmente românticos, né? Assim, a gente relaciona bem, exato. Mais, né? A gente é expansivo, né? A gente tem toda uma... Eu falo por mim, né? Toda essa coisa do storytelling, né? De você criar uma cama ali para o que você vai passar, como você vai dizer. O americano, ele já é muito objetivo. Direto. Ele é muito direto, assim, sabe? Assim, vamos ao ponto que você quer chegar, né? O que você quer, por que você quer, né? O que você espera de mim,
Né? Para que você precisa, sabe? O que eu posso oferecer para você? Boa. E a gente está chegando aonde com isso? Entendeu? Eles são muito mais... Você tem que... Essa necessidade do case que a gente está falando, ela é muito importante. Você ter isso muito bem desenhado. Não basta você chegar com qualquer ideia, com qualquer... Enfim. Boa. Tô me estendendo aqui muito. Não, cara, nossa, cara. Puta, que louco hoje foi, cara. Sensacional, cara. Boa. É uma honra pra mim estar aqui com vocês. A Poxa, honra assim... foi nossa. Nossa, todo o conhecimento que você passou, não só pra gente, mas pra quem nos assiste. Pô, Gui, obrigado, meu. É um prazer pra mim. Contem comigo, assim, sempre que vocês precisarem. Se vocês me permitirem, eu mandar um beijo pra minha esposa. Com certeza, fica à vontade. Tá, um beijo pra minha esposa, pro meu filhinho também, pro meu filho Christopher. Também, eles vão me assistir, então... Com certeza. E dá o like aí, Christopher. Boa. Gui, puto, muito obrigado, cara. Eu acho que não à toa eu usei exemplos pessoais mesmo, que eu sei que, assim, são aspectos meus que precisam ser melhorados e, assim, eu acho que você deu várias dicas, tanto pra empresa, né, num setor de RH, quanto pro profissional que quer se desenvolver. Obrigado mesmo, cara. Obrigado mesmo. Sim. Eu espero que todo mundo tenha realmente internalizado isso de ter o RH como seu aliado. Tá? Porque Então essa barreira precisa ser quebrada. Tá? Então fica essa última dica para todo mundo. Se aproximem do RH. É uma área muito importante, né, para você enquanto indivíduo, para a saúde, para o seu sucesso. Né? Então se aproximem, não fiquem distantes. E aqueles RHs que tem a porta fechada, abre as também, né, Gui? Fica a dica também, fica a dica, né? Assim, lembrem-se do propósito de RH. Nós estamos servindo pessoas, não apenas gestores. Legal. Tá? A gente está servindo pessoas. Boa. Obrigado, Gui. E galera, sempre lembrando, nosso recadinho aqui de sempre, Insurecast é um projeto pessoal, meu e do Rodrigo. Qualquer coisa dita aqui não tem nada a ver com as empresas que nós trabalhamos ou que já tenhamos trabalhado. Tamo combinado? É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Sigam a gente. Até lá. Valeu. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, até a próxima. Um abraço.